Você está ouvindo o podcast do Midiato. No artigo A Engrenagem da Noticiabilidade, a pesquisadora e professora da UFSC, Gislene Silva, discute os conceitos empregados para compreender os critérios de noticiabilidade e as ideias de valores notícia, sob uma perspectiva crítica, com o propósito de marcar a diferença entre eles e insistir no não reducionismo do próprio conceito de noticiabilidade. Confira. Neste estudo sobre a engrenagem da noticiabilidade, eu parto de uma pergunta muitas vezes repetida. Por que alguns acontecimentos, entre tantos, alcançam visibilidade midiática e se transfiguram em acontecimentos jornalísticos? O que explicaria a potência de alguma coisa, uma ocorrência ou uma declaração, em ser noticiável, conseguir virar notícia? O conceito de noticiabilidade costuma andar junto com dois outros conceitos que até se confundem e são utilizados geralmente sem muita distinção: o de critérios de noticiabilidade e o de valores notícia. Podemos dizer que valores notícia são um entre muitos critérios de noticiabilidade, e noticiabilidade é a ideia geral que explica o conjunto de vários critérios diferentes. Resumindo, o que discuto neste capítulo, retomando questões de trabalhos anteriores, seria assim: primeiramente, o conceito mais amplo, o de noticiabilidade. Noticiabilidade pode ser entendida como uma combinação complexa de forças ou fatores potencialmente capazes de agir no processo da produção da notícia, desde características do acontecimento, julgamentos pessoais dos próprios profissionais, habilidades do jornalista, relação dos repórteres com as fontes, qualidade do material apurado e tratado, imagem, som e texto, prazo e linha editorial, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia no mercado, como condições econômicas, tecnológicas e políticas editoriais, relação do veículo noticioso com a publicidade, negociações com públicos e audiências, questões éticas e ideológicas das decisões editoriais, cultura profissional da categoria, e ainda circunstâncias históricas, culturais, políticas e econômicas de uma determinada sociedade. Então, dá para ver que o conceito de noticiabilidade quer dar conta da abrangência de tudo que interfere no processo noticioso. Já quando falamos em critérios de noticiabilidade, são estes aspectos enumerados acima que compõem o conceito maior de noticiabilidade. Os critérios de noticiabilidade dependem dos tipos de acontecimentos sociais e das escolhas dos veículos noticiosos. Resultam de fatores, forças, ações que se apresentam em decisões dos profissionais de imprensa, das próprias empresas e organizações, das fontes, dos grupos de pressão, das dinâmicas da sociedade, das tecnologias de informação, das ideologias, das culturas, dos contextos históricos. Agora, o conceito de valores notícia. Há duas grandes abordagens nas reflexões sobre valores notícia. Uma mais organizacional e operacional, direcionada para os modos de produção da notícia a partir da perspectiva interna da engrenagem, e outra mais cultural e sociológica, interessada em buscar na sociedade as razões que explicam ou podem explicar a noticiabilidade. Não são excludentes, gosto de ressaltar. A ideia central por trás do conceito de valores notícia continua sendo, a meu ver, a percepção de que há características, atributos de determinados acontecimentos que os fazem ter mais ou menos peso noticioso. Leva em consideração o fato em si, o acontecimento isolado, atributos inerentes ou aspectos substantivos do acontecimento.
considerando que uma declaração pode ser um acontecimento, né? O conceito de valores notícia, portanto, diz da carga noticiosa do acontecimento. Se muito impactante, se completamente inesperado, se trágico, se algo de uma pessoa muito conhecida, se de grande consequência. Então, é esta carga noticiosa, este peso que faz algo ser relevante ou interessante o suficiente para ser publicado. É importante ressaltar que os valores notícia atuam em vários momentos do processo de produção da notícia. Eles regem as pautas, orientam o trabalho de apuração do repórter em campo, dão as hierarquias da edição, determinam as primeiras páginas dos jornais e as capas das revistas, as chamadas dos telejornais e a home dos sites noticiosos, sendo que as notícias que concentram maior potencial informativo e atrativo são aquelas que conjugam maior número de valores notícia. Assim, para terminar, são esses arranjos diversos e inumeráveis que agem no trajeto entre o noticiável e o noticiado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/midiato. Até a próxima!